de chamar então a equipe de louvor. Olhar quando está atrasada a legenda. Só precisa ler. Aí, pode continuar. Tudo bem? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Começa que a gente acompanha. Começa. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Agora vamos cantar o Vaso de Honra? Não, nessa. Outra. 395. E no 395. Como chama? Em espanhol. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos para uma palavra de oração.
Santo querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por podermos nos reunir e estarmos em Tua presença. Muito obrigado pelo Teu Santo Sábado. Muito obrigado porque podemos descansar não somente das atividades da semana, mas podemos também descansar em Ti. E aprendemos lições preciosas também, Senhor, contigo. Te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui conosco, que o Teu Santo Espírito possa impressionar os nossos corações com a Tua palavra, que Ele possa continuar trabalhando em nós, Senhor, e transformando o nosso caráter, e moldando aquilo, Senhor, que precisa ser moldado. O Senhor deseja muito nos salvar, deseja morar eternamente conosco, e nós também queremos, Senhor, desejamos. Por isso, nos ajude, Senhor, conceda-nos a Tua graça, esteja com aqueles que, por motivos pessoais, não puderam estar presentes hoje, que o Senhor possa abençoar a cada um e conceder também a Tua graça, a cura de algum problema de saúde, ou algum problema, Senhor, financeiro ou familiar. O Senhor conhece, Senhor, o problema de cada um. Te pedimos que o Senhor possa visitar a cada família e atender os seus pedidos conforme a Tua vontade. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós passarmos o vídeo do Provar e Vede, gostaria de dar as boas-vindas, então, às nossas visitas que estão aqui conosco. Eu não os vi ainda, é a primeira vez que estão nos visitando? Sei. A segunda vez. Bom, sejam muito bem-vindos. Estão morando aqui na Alemanha ou... Felipe, visitando. Tá bem. Espero que estejam gostando também daqui. E sejam muito bem-vindos. As portas estão abertas, tá bom? Essa casa de Deus, vocês sempre são bem-vindos. Vocês vêm de onde do Brasil? Campinas. Seu nome? Patrick, Felipe e Cristiane. Tá muito bem. Tá bom. Nós, então, vamos entregar para vocês, mais para frente, uma pequena lembrancinha, tá bom? Da nossa igreja, como recordação. E, como eu falei, vocês são sempre muito bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, una médica de esperanza. Mi sueño de ser médica, yo siento que empezó desde que era pequeña. El año 2017 fue un año bastante duro en mi país porque había muchos problemas económicos, sociales y políticos. También a que la universidad entrara en paro. Teníamos aproximadamente 8 meses de paro y en una de estas tardes de día de paro, el rector anunciando que se iba a hacer un cierre técnico de la Facultad de Medicina, una crisis que afectó a muchas familias y la mía no fue la excepción. Bien, con esta amiga estábamos buscando opciones de dónde podríamos irnos y continuar nuestros estudios y entré en el de la Universidad Adventista del Plata. En el sitio web había una lista de varios correos para contactarse. Allí yo les mando un correo y me respondieron que no había becas para los estudiantes de medicina, pero que ellos iban a orar por mí. Esta señora que recibió mi primer correo me dice que ellos estuvieron orando por mí en su grupo pequeño, entonces ellos le cuentan y luego de que termina la reunión de recepción de sábado, esta chica habla con su papá, le cuenta cómo fue la semana, le cuenta que estuvieron orando por mí. Este señor le dice a esta chica que ellos en la escuela sabática de su iglesia estaban buscando una persona para ayudarle a estudiar. Entonces en este correo esta señora me dice que hay unas personas dispuestas a pagar por mi educación, que si yo doy mi autorización me ayuda a ponerme en contacto con ellos. Cuando yo leo esta noticia, primero quedé como en shock y pensé, Dios es muy grande. De estar hace unas semanas sin saber qué iba a pasar con mi vida, ahora me dice que hay la posibilidad de que continúe la carrera de medicina y que me iban a estar ayudando a pagarlo.
Mi mamá estaba lavando los platos y yo me acerco y le cuento y ella se emociona. Yo en ese momento pensé que después no volvería a ver más a mis padres ni a mi familia. Así que era como una noticia feliz y al mismo tiempo una noticia amarga, porque sabíamos lo que significaba irse del país en esos momentos. Uno de los requisitos era venir con toda la documentación legal para poder continuar mis estudios acá. Yo no tenía pasaporte. Esto era un nuevo reto para nosotros porque tardaba mucho, había mucha demanda y tardaba mucho en que te dieran el pasaporte, aproximadamente de 1 a 2 años. Ahora era un nuevo desafío porque eso era aproximadamente septiembre del 2017 y se esperaba que yo comenzara las clases en marzo del 2018, por lo que necesitaba un pasaporte en tiempo récord. Me llegó el mensaje a mi teléfono celular de que ya lo podía retirar. La empleada que estaba allí trabajando nos dijo: wow, ¿cómo es posible que tu pasaporte haya llegado tan rápido? Porque no llegan tan rápido así. ¿Qué suerte tienes? Y yo sabía que no era suerte, era Dios. Ahora otro desafío era transportarme desde Venezuela hasta Argentina. En ese momento no habían vuelos, por lo que iba a tener que viajar desde Colombia. Y una pareja, un matrimonio, escuchan que voy a venir en colectivo y dicen no. Y me compran un boleto de avión desde Colombia hasta Rosario. Y allí ellos me dan la noticia y yo digo: wow, Dios va cuidando de cada detalle. Me estoy por casar, también estoy ya en el último año de la carrera. Dentro de unos 10 meses aproximadamente me recibo de médico y veo en todo esto el amor de Dios y el cómo uno deja su vida en las manos de Dios. Dios puede hacer cosas tan maravillosas y tan perfectas, tan fuera de nuestra imaginación, que realmente dices: mi Dios es el Dios de lo imposible. Yo no sé qué hubiese sido de mí si me quedaba allá, pero sí sé qué va a ser de mí si estoy con Dios, que no importa dónde esté, Él siempre va a cuidar de mí. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E sabe, queridos, eu não sei, aqui na Alemanha às vezes a gente aproveitar muito sol, porque o sol é uma coisa rara aqui às vezes, né? Mas Deus, ele dá o sol, ele dá a chuva, para aqueles que têm um jardinzinho em casa, né, ou uma plantação. Deus dá força para a terra, para ela produzir o que a gente come, sabe? Até mesmo no supermercado, a gente não vê, né, as coisas produzindo, mas Deus dá o alimento que a gente compra no supermercado. Sabe, todas essas coisas são bênçãos de Deus para a gente. E às vezes a gente reconhece tão pouco, né, que vem das mãos dele. E em devolução, em agradecimento a tudo que Deus faz para a gente, ele pede também da gente uma porção. Ele pede uma porção em dízimos e ofertas. Mas não é para a igreja enriquecer, não é para usar de má fé, mas justamente porque ele quer que a causa dele avance. Qual que é a causa dele? É o trabalho que a gente faz de alcançar almas para ele. Esse é o objetivo. Então, neste momento, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, na devolução dos dízimos e das ofertas. Tá bom? Ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu. Oremos por los diezmos y las ofrendas.
Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos das, porque de tanto que tú nos das podemos traer un poco a tu casa. Te pedimos, Señor, que este dinero pueda ser multiplicado para los diferentes proyectos a los que va dirigido. Te agradecemos por poder estar aquí alabándote. En el nombre de Jesús, amén. Que no servía para nada. No. Y él estaba muy triste porque la familia le decía que no servía, que era un inútil. Es triste sentirse así, ¿no? Y él fue un día con un sabio del lugar, un hombre que es muy inteligente, y le dijo este problema. Le dice, me siento muy triste porque todos a mi alrededor dicen que no sirvo para nada y siento que quizás tienen razón. Entonces el sabio sacó un anillo que tenía en la mano y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas al centro de la ciudad y que pongas este anillo en la calle para vender. Pero no lo vendas a menos que sea más de 100 euros. Entonces el niño fue y comenzó a intentar vender este anillo, ¿no? Pasaban muchas personas y todos decían, pero este anillo más de 2 euros no vale, te doy como mucho 2 euros, pero no más que eso. Y el niño estuvo intentando todo el día vender el anillo, pero no tuvo éxito. Y regresó triste, donde vivía el sabio, y le dijo, perdón, intenté vender su anillo, pero no tuve éxito. Nadie lo quiso comprar, creo que este anillo realmente no sirve. Entonces el sabio dice, ahora anda a la joyería y preguntale al joyero cuánto vale este anillo. Pero no importa el precio que te diga, no lo vendas y me lo traes de nuevo. Entonces el chico fue y le preguntó al joyero cuánto valía el anillo. Y el joyero con una lupa examinó un buen rato y le dice sorprendido al chico, mirá, solo tengo 2.000 euros para darte. Si vos regresás mañana me das más tiempo a poderte conseguir más dinero. Pero este anillo vale alrededor de 5.000 euros. Un montón, eso es mucho dinero. Entonces el niño regresó rápido, le dijo al señor que no lo iba a vender, regresó rápido al sabio y le dijo, es increíble, este anillo en realidad vale un montón. Y el sabio dice, ¿ves? Muchas veces nos dejamos guiar por opiniones de afuera de personas que no nos conocen, que no saben de qué estamos hechos, cuando nuestro verdadero valor solo una persona tan profesional como Dios que nos creó puede saber el valor de nosotros. Así como un joyero puede saber realmente el valor de una joya, porque estudió sobre eso y sabe lo importante y lo valioso que es, Dios que nos creó sabe lo valioso que somos para Él. Tan valiosos somos que envió a su Hijo Jesús a salvarnos. Así que imagínate lo valioso que somos.
Y solamente una promesa quiero leer que está en Isaías capítulo 43, versículo 4, que dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y recordar siempre eso, que ante Dios somos muy valiosos, tenemos mucho valor, y no importa lo que los demás digan de nosotros, sino lo que Dios pueda decir de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Pudiste entender? Ay. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A definição clássica para a temperança é: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judicialmente aquilo que é saudável. Como seguidores de Cristo, somos chamados a exercer domínio próprio em tudo: comida, roupa, trabalho, lazer, estudo, repouso, entre outros. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Na luta contra o mal, precisamos de energia física e espiritual. A intemperança no comer e a ignorância das leis da natureza estão sendo responsáveis por muitas das enfermidades que há e que estão roubando a Deus a glória que lhe é devida. Ensinai o povo que é melhor saber como manter-se bem do que saber curar as enfermidades. O texto que acabamos de ler apresenta 2 pontos muito sérios. Primeiro, não ser temperante é pecado, pois rouba de Deus a glória que teria por diante do mundo um povo sadio, abençoado e feliz. Segundo, como diz o ditado, é mais fácil, mais sábio e melhor prevenir do que remediar. Seu corpo é a máquina mais maravilhosa que existe. Use-o para a glória de Deus. Vamos a cantar para la gloria y honra de Dios. No estaba prendido. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mis deudas y aunque murió su tumba ya vacía está. Tendremos que empezar de nuevo. Disculpen porque pusieron la canción con las letras cantadas. Es una pista. ¿Ah?
Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a sufrir, pagó mis deudas y aunque él murió, su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en él, no temeré. Pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús al mar de vidrio llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en él, no temeré. Pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad. Muito boa tarde. Uma continuação de um feliz sábado, de um bom sábado. O brasileiro diz feliz sábado, nós em Portugal dizemos bom sábado. É quase a mesma coisa. Como eu sou português de Portugal, falo bom sábado, também feliz sábado. Vamos abrir, ou não, primeiro vamos orar. Eu gostava que todos se levantassem para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai que habitas no mais alto dos céus, grande Deus, Javé, aqui estamos, Senhor, de novo a teus pés, para te agradecer por este santo sábado que nos estás dando, para te agradecer a oportunidade que temos de falar contigo, falar da tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para compreendermos cada frase da tua palavra e que esta pregação seja primeiro para mim e depois para os meus irmãos. Nós possamos sair daqui mais fortes na nossa fé, mais fortes a fazer a tua vontade. Somos gratos, explicamos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1.
Apocalipse capítulo 1 e os versos 10 e 11. Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que é que Jesus enviou estas cartas a estas igrejas? Para dar a conhecer aquilo que Ele quer de nós. O que devemos fazer no tempo que estas igrejas existiram e que existe hoje também. O número 7, como é encontrado nas Escrituras, denota perfeição. Não somente o número 7, mas também os nomes das igrejas são assim muito significativos. As 7 cartas contêm as mensagens para as igrejas através dos tempos, desde o tempo dos apóstolos até à volta de Jesus. Jesus dirige-se a estas igrejas e deseja mostrar qual será o estado da igreja no tempo que existe. Em todos os séculos, claro. E a todos os séculos, qual será o desejo de Jesus para estas igrejas? As 7 igrejas representam 7 fases ou períodos da história da igreja verdadeira de Deus, com certeza. Porém, mais plenamente nas cartas a elas dirigidas. É difícil saber as datas exatas do começo e do fim de cada igreja. Hoje vamos falar naquela que começa em 1844 e termina com a volta de Jesus. A igreja de Laodiceia. Ou seja, a nossa igreja que está no tempo do fim. Vamos ouvir novamente a palavra de Deus, agora no capítulo 3 do Apocalipse, e ler os versos 3, o capítulo 3, versos 14 a 22. 3, 14 a 22. Estão preparados? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim que és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha na tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se é, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O significado e importância do nome Laodiceia quer dizer
julgamento do povo, ou como nós lemos, morno, como está escrito com a cabelinha, Apocalipse 3,16. Esta cidade foi construída por Antídoto entre 260 e 265 até 246 a.C. de Jesus Cristo. E recebeu este nome em honra da sua esposa, Laodice, a que é feita referência em Daniel 11:6. Esta é a última das 7 igrejas e significativamente cobre o período da história em que nosso celestial sumo sacerdote está julgando este mundo para em breve voltar a buscar os seus remédios em glória. O nome pode ser também interpretado como povo justificado da sua mornidão. Somente quando o nosso advogado nos representa diante do trono da graça é que podemos ser justificados. Somos justificados por sua graça, pelo seu sangue, pela fé, como Paulo escreveu em Romanos 3:24, 5:9 e 5:1. A graça é a fonte, o sangue o meio e a fé o método pelo qual nos apropriamos da graça. Nós só mostramos estes meios pelas obras, segundo Tiago diz em 2:22 a 24. Boas obras jamais podem produzir justificação, mas justificação é somente revelada pelas obras que fazemos, como falámos na escola sabatina. Laodicea também poderia ser chamada cidade do compromisso. Não há cidade cujo espírito e natureza sejam mais difíceis de descrever do que Laodiceia. Não há extremos, mas nesta mesma balança jaz o seu caráter peculiar. Essas foram as qualidades para fazê-la uma cidade comercial, de êxito, cheia de espírito de comprometimento. Era uma cidade muito rica, com grandes mercados, grandes interesses de câmbios fabris. Estava circundada por ricas regiões de fazendas, tinham tudo, frutas, cereais, tudo aquilo que era preciso para eles serem felizes, como eram, porque tinham muitas coisas. Como evidencia a sua riqueza, Laodiceia era uma cidade com notáveis recursos de saúde no Império Grego-Romano. Banhos termais, fontes minerais atraíram muitos visitantes vindos da Europa e da Ásia. Uma importante escola de medicina estava situada num templo de Caru, um templo entre muitos outros dedicados a Esculápio, o deus da medicina, nesse tempo, claro. Relacionada com esta escola havia uma indústria para a fabricação de colírio medicinal especial. Era feito da famosa pedra frígida, não sei se vocês já ouviram, mas é uma pedra famosa, que se faz este colírio para nós curarmos os nossos olhos. Este colírio vinha por intermédio de Laodiceia para os gregos, para os romanos naquele tempo. A cidade era organizada, bem-sucedida, mas isso tornava-os, em virtude da sua riqueza, autossuficientes. Paulo provavelmente escreveu uma carta aos Laodicenses, como está em Colossenses 4, 13 e 16, mas esta carta perdeu-se, não fazendo por isso parte do Novo Testamento. Talvez se refira na carta aos Efésios, pois deveria ser lida em todas as igrejas. Um importante concílio da igreja, conhecido como o Concílio de Laodiceia, realizou-se nesta cidade cerca da metade do IV século depois de Jesus, com 32 bispos.
E um dos assuntos especiais nesse concílio era organizar o cânon das Escrituras, ou seleção dos livros que comporiam a palavra de Deus, a Bíblia. É interessante notar que este concílio parece ter omitido do cânon todo o livro do Apocalipse. Chegamos agora ao ponto final da jornada humana, tendo vigiado de Efeso a Laodiceia. Esta é a última mensagem de Jesus e ele fala como Amém, como uma testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, como está em Apocalipse 3,14. Jesus tem o direito de falar em relação do encerramento da história humana, pois também foi ele o criador da raça humana, criador dos céus, da terra e tudo que eles contêm. Foi ele quem falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu, como está em Salmo 33,9. Ele está com Deus, ele é Deus. O Criador, Cristo, não foi parte da criação, mas o Criador de todo o universo, de tudo aquilo que existe. Como está em João 1:1-4. Não só foi ele o autor da criação original, ele também é autor e consumador da nossa fé. A filosofia evolucionista, de qualquer ângulo que estude, tem de ser reconhecida como um ataque à veracidade da palavra de Deus. Seu grande alvo parece ser destruir a fé das pessoas em Deus, ou em Jesus Cristo, o Criador. Se o homem se vai tornando gradualmente melhor e nunca caísse devido ao pecado, então não precisavam de Jesus para nada. Porque Ele é que nos perdoa os pecados. A evolução e o cristianismo jamais podem harmonizar-se. Em dois pontos, eles têm 2 pontos diferentes. Viajam em diferentes direções. Terminam em destinos tão afastados como os polos. Nada havia que elogiar em Laodiceia, pois esta igreja havia absorvido o orgulhoso espírito do mundo ao seu redor e o seu povo estava em perigo. Como nós pertencemos a essa igreja, também estamos em perigo. Isto exigia e exige ainda a repreensão da parte do Nosso Senhor. Cristo vê esta última igreja como miserável, pobre, cega e nua. No entanto, é interessante notar, ela possuía tudo para fazer uma impressiva figura neste mundo, como nós hoje também. Era ortodoxa. Nós somos ortodoxos também hoje. Para sermos exatos, a ortodoxia em si não basta, porque ela está dormindo ou está morta muitas vezes. É impossível ser um cristão fervoroso, animoso, sem o fogo da fé em Jesus Cristo. Os banhos mornos de Laodiceia, nem frio nem quentes, são um símbolo trágico dos cristãos professos que estão vivendo antes da vinda de Jesus Cristo. Não são acusados de hipócritas, pois a hipocrisia é um impostor, um pretencioso que acha que sabe melhor tudo que os outros. Mas aqui está uma igreja da qual o Senhor diz: não sabes que és miserável, pobre, cega e nua. Favorecida com bens, somos ricos. Eles eram ricos, nós também somos ricos, segundo a medida do mundo. Possuímos belas igrejas,
maravilhosas instituições, centros de cultura, universidades, escolas, mas falta-nos o essencial. A eles está bem a nós hoje um pouco também. A experiência cristã. Quando o mundanismo abre caminho em nosso coração, ele destrói a nossa paixão pelas pessoas. Quase todos nós sempre sentimos confortáveis e satisfeitos. E muitas vezes desconhecemos nossa real condição. Fomos presenteados apenas com a dose necessária de cristianismo para sermos imunes ao que é genuíno. Podia haver situação mais trágica no fim dos tempos. Esta situação quase permanece precisamente no tempo em que o Senhor está vindo. Mas apesar de tudo isto, o Senhor não abandonou o seu povo, não abandona a sua igreja. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é que representa o ouro provado no fogo? O que é ouro para nós, provado no fogo, vindo de Jesus? A sua palavra. Devemos estudar a palavra, não lê-la, mas estudá-la para nos aprofundarmos no conhecimento, naquilo que Jesus, que Deus quer de nós. Vestidos brancos para que te vistas. O branco representa a justiça de Jesus. A parábola de Cristo do homem que não possuía vestes nupciais, segundo São Mateus 22:11, é um vivido quadro desta última igreja. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas, diz o Senhor. O que é que Jesus está referindo aqui? Que nós devemos ungir os nossos olhos com a verdade do Espírito Santo, que habita em nós, que nos quer mostrar, que quer nos dizer para vermos aquilo que temos de fazer para que possamos ser salvos. Quando deixamos de confiar em nós mesmos, reconhecendo nossa pobreza, quando buscamos as riquezas do céu, não as da terra, só então estaremos prontos para o oferecimento de nosso Senhor Jesus Cristo para irmos com Ele para o céu. Somos cegos, muitas vezes, mas não incuráveis. Precisamos ser curados e ver, o grande Mestre está pronto para nos curar, para nos socorrer da nossa cegueira. Precisamos estar vestidos, cobrir a nossa nudez espiritual. Jesus está esperando para nos cobrir com o manto da sua justiça. Será que aceitamos a justiça de Cristo em nós? Ou simplesmente nós somos justos já, não precisamos disso? Veste alguma tecida nos teares da terra pode satisfazer as nossas necessidades? Às vezes negras, dos laodicenses, que para eles eram prova de sua superioridade, pois eles tinham também ovelhas negras que faziam roupas para eles se vestirem, para dizer que eram superiores a todos os outros povos. A maior parte dos países da Europa, não sei se no Brasil se assim também, no meu é em Portugal, o preto é um símbolo de tristeza. Quando uma pessoa de família morre, um marido, uma esposa, um irmão, as pessoas se vestem de negro para dizer que estão tristes pelo falecimento dos seus queridos. Mas o branco é um símbolo de pureza e vitória. Deus deseja que sejamos puros para podermos ser vitoriosos. Eu sei que pureza só vamos alcançar na volta de Jesus,
Ninguém de nós é 100% puro. Como está em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Todos nós, os salvos, iremos ser transformados. O que é puro vai continuar puro, depois de sermos transformados. Vamos deixar de pecar, vamos ser imortais como Jesus é. Jesus apela terna e amorosamente a nós, dizendo: eu te aconselho. Quando alguém se rende inteiramente a Cristo, o novo poder toma conta do nosso coração. Opera-se uma mudança que ninguém pode absolutamente operar em si mesma. É uma obra sobrenatural que vem de Deus, introduzindo o sobrenatural elemento na raça humana. A pessoa que se rende a Cristo torna sua fortaleza mantida por Ele neste mundo. É seu desígnio que nenhuma autoridade seja o seu desígnio e aí conhecida para fazer a vontade de Deus, senão a de Jesus Cristo. Uma alma assim guardada pelos seres celestiais é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Se Cristo está em nós, o diabo não pode fazer nada contra nós. Eles podem nos tentar para que nós possamos cair, possamos ser monos, possamos ser frios, mas as orações, Ele não pode impedir das nossas orações chegarem a Deus. É isto que Jesus quer dizer. Eu estou contigo até o fim do tempo, não temas. A justiça pela qual somos santificados é comunicada. Ela é posta a operar em nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. A primeira é o nosso título para o céu. A segunda nos capacita para irmos para o céu. O Senhor repreende todos aqueles que Ele ama. Mas se recusarmos sua repreensão, teremos de ser separados deles. Quando nós amamos, por exemplo, os nossos filhos, muitas vezes nós temos que castigá-los para eles aprenderem alguma coisa. Eu fui pai já, com certeza, eu tinha que muitas vezes castigar a minha filha para ela aprender alguma coisa para viver nesta vida o melhor possível, pela honra de Deus. Isso muitas vezes não basta, porque no tempo em que vivemos se aprende mais do mundo do que nas nossas próprias casas. Não basta aceitar o perdão de Deus, temos que aceitar a sua provisão. Ele está à porta de cada coração e bate e torna a bater. Como já lemos, suplica a entrada, não bate apenas, mas chama. Ele não força a porta, ele não pode forçar a porta. Porquê? Porque ele nos fez com livre arbítrio. Cada nós tem que decidir aquilo que quer Deus. Cada nós tem que dizer: Senhor, entra. Ou dizer: não, não entra, eu quero ficar sozinho. Ele não nos vai obrigar a fazer nada, meus irmãos. Ele simplesmente nos repreende para que nós o amemos, para que o deixemos entrar dentro do nosso coração, para que fique connosco para toda a vida. Se alguém ouvir a sua voz e quiser fazer a vontade dele, ele vai abrir a porta a Jesus para entrar no seu coração. Não é a pessoa dentro que está tomando a iniciativa, mas Jesus da parte de fora é que está insistindo para abrirmos a porta para ele entrar. Ele veio do seu trono do céu para cear com todos os homens que o querem aceitar como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Rei e amigo. Para ele não faz diferença quem somos, nem quem se chama, quem seja a nossa condição. Somos pretos, brancos, amarelos, é igual. O sistema social que estamos, não.
Para Deus, nós somos todos iguais. O homem faz diferença das pessoas. Deus ama muitas vezes, como vimos na escola sabatina, pessoas que não tinham direito a ser salvas. No entanto, eles foram salvos, porque se talvez se arrependeram, pediram perdão a Deus. E Deus conheceu o privilégio de serem salvos. Nós falamos, por exemplo, de Raab, uma prostituta de quem Jesus descende. Como é que Deus foi buscar uma prostituta para ser um descendente de Jesus? Isto é prova mais que suficiente para vermos que Deus não faz exceção de pessoas. Se as pessoas se entregarem nas suas mãos, arrependidas, elas podem ser aquilo que não querem ser no futuro, com honra e glória de Deus. Jesus não somente se irá connosco, mas connosco ele partirá o seu trono, como ele disse. Meu Pai partilhou o seu trono comigo e eu vou partilhá-lo com vocês, se vocês quiserem. Isto é particularmente uma verdade, sim. O ato de criar um laço de associação entre duas pessoas. Isto é particularmente verdade no Oriente, quando uma pessoa convida a outra a passear com ele. Ele não somente reparte a sua refeição, mas também faz o franqueamento do seu lar para essa pessoa. Quando nós abrimos a porta a Jesus Cristo, a porta do nosso coração, estamos a convidá-lo a partilhar a nossa vida com Ele. A dizer, Senhor, eu quero que sejas o meu Salvador. Eu quero ir contigo para o céu. Diz-me o que tenho que fazer. Ao concluirmos o estudo desta carta de Cristo à Igreja de Laodiceia, devemos notar o objetivo das suas promessas ao vencedor. O pecado levou Adão e Eva a perder não somente a sua vida, mas também o seu lar, o Éden. E o que é pior ainda, roubou-lhe o companheirismo com o nosso Pai Celestial. Os capítulos de abertura do livro de Gênesis contam-nos a história da queda do homem e da perda de vida eterna em virtude do pecado. Os capítulos de encerramento do livro do Apocalipse falam-nos da vitória do ser humano e a sua plena restauração por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que se perdeu pelo pecado será restaurado pela graça de Deus. O pecado privou-nos da árvore da vida, colocou-nos sobre a sentença de morte, forçou-nos a ganhar o nosso pão muitas vezes com dor de costas, dor de pernas, com sacrifício muitas vezes, como eu vejo muitas vezes na televisão, que milhares de crianças velhas morrem de fome porque não têm que comer nem coisas para trabalhar. Porque é que tem de ser assim para a raça humana? Porque eles quiseram. Porque eles quiseram separar-se do Criador e Senhor do céu e da terra. Não quiseram observar a sua lei. Vocês já repararam, se todos quisessem observar a lei de Deus, não havia nada de mal nesta terra. Não havia guerra, não havia fome, não havia inveja, não havia nada. Porque a lei de Deus é perfeita e Ele fê-la para que nós possamos cumpri-la. Mas a graça de Deus vai nos devolver de novo essa vida eterna. Através da fé em Jesus, que morreu numa morte horrenda, crucificado numa cruz, para todo aquele que não morre, mas possa viver eternamente. Vocês já pensaram? O Rei do Universo, de todo o universo que Ele criou, teve de se transformar em homem para morrer, para que nós possamos viver. Qual era de nós que iria morrer
por outra pessoa para nos salvar? Eu acho que ninguém. Mas Deus mandou o seu Filho ao mundo para morrer pela raça humana para que se possa salvar. E disse-nos a nós, Senhor Jesus, disse-nos a nós, ide por todo o mundo e me ensinar as pessoas aquilo que eu vos ensinei a vós. Ir-lhes dizer como o amor de Deus é tão grande que vos quer dar a vida eterna, que mandou o seu Filho a morrer para que vocês possam viver. Jesus enxuga-nos as lágrimas quando estamos tristes. Renova-nos, livra-nos do mal, transforma este corpo mortal num corpo imortal quando Ele vier. Aquele que está centrado no trono celestial vai fazer de novo uma terra maravilhosa onde mais nada possa dar sofrimento ao ser humano. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo como homem para morrer por nós, pecadores. Sim, meus irmãos, não foram somente os romanos, os judeus que mataram Jesus. Nós fomos também os assassinos de Jesus. Porquê? Porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Nós matamos Jesus com nossos pecados, porque ninguém sabe viver sem eles atualmente, até à vinda de Jesus. Mas Ele solucionará para sempre a questão da propriedade deste mundo. Vocês lembram-se quando Jesus foi tentado, o diabo disse, olha, eu dou-te isto tudo se prostado me adorares. Como quem diz, tudo é meu, eu posso te dar se tu quiseres. Como se Ele fosse o Criador do universo. Se calhar estava se esquecendo que estava falando com o Criador do universo, que não era Ele o Senhor, mas somente Jesus Cristo, feito homem. No Calvário, Jesus derrotou o diabo, reconciliou o mundo com Deus. O Senhor Jesus está ainda a interceder por nós junto ao ainda trono da graça. Ele quer que não nos cheguemos a esse trono da graça, para que Ele possa interceder por nós, porque nenhum de nós é perfeito. Nós somos todos pecadores, meus irmãos. Quando pecamos, o Espírito Santo diz-nos, vai a Jesus para te perdoar os teus pecados. Como todos sabem, o pecado é a violação da lei de Deus. Mas é o nosso aio, a lei de Deus, para nos levar a Cristo, para nos salvar. A lei de Deus não nos salva. Ela pode condenar-nos. Nós não guardamos essa lei para nos salvarmos, mas porque estamos salvos pela graça de Deus. Jesus está construindo uma cidade com ruas de ouro. Vocês já calcularam uma cidade com 2.200 km de comprimento, largura e altura? Que Jesus está fazendo para o seu povo? Comprimento, largura e altura de 2.200 km. Quantos milhões de pessoas vai lá caber? Nessa cidade imensa com ruas de ouro. Um ouro, uma coisa por quantos tantos vendem a sua alma, matam, roubam, estará sob os pés dos remidos naquela gloriosa cidade. Todos os salvos ao entrar nesta cidade maravilhosa terão de entrar pelas portas da pérola, símbolo de sofrimento. Sabem porquê? Símbolo de sofrimento. Vocês sabem como é que se forma uma pérola? Um grãozinho de areia que entra numa ostra.
ela não pode ignorá-la, não pode tirá-la de si mesma. Então o que ela faz? Ela segrega um líquido, cobre essa pedrinha e a transforma numa pedra maravilhosa. Por isso, essa portas que nos vai mostrar de pérolas é o símbolo do sofrimento de todo o ser humano, mas que vai ser salvo por Jesus Cristo. Pela abundante graça de Deus, eles vão transformar estas portas de sofrimento em triunfo. Cada torturante pecado que nos conduzia à morte foi coberto com a justiça de Jesus Cristo. O céu não é um estado de mente, é um glorioso lugar que Jesus está preparando para nós. Não para nos salvar, porque nós estamos salvos, mas porque Ele nos ama, quer partir do seu trono conosco. Esta é a nossa herança, meus irmãos, que ser herdeiro de Deus. Você quer ser herdeiro desta cidade? Você quer ser herdeiro de Jesus Cristo? Então diga-lhe simplesmente: Senhor, eu abro as portas do meu coração, entra e fica comigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer ouvir um hino. Vamos ouvir um hino que para mim é um hino maravilhoso, que se chama Renova-me, para que Jesus realmente nos renove. dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a a dor cruel, rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento à dor.
aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eterno lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Primeiro oramos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai que habita no mais alto dos céus, que prazer e alegria, Senhor, é um dia estarmos contigo no reino dos céus. Mas para isso temos que mudar a nossa maneira de ver, de sentir. Queremos abrir-te a porta do nosso coração para que tu entres conosco, Senhor, para que nos possas preparar para a tua vinda. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, Pai. Nos dê força, sabedoria, vontade de fazer a tua vontade e não a nossa. Para que nós possamos e dizer ao mundo o quão grande és tu. Meu Deus, perdoa-nos pela nossa mornidão e ajuda-nos a ser mais quentes para que possamos transmitir aos outros também a tua verdade e o teu amor. Fica connosco, Pai. Dá-nos o resto de um sábado feliz e uma semana abençoada. Suas graças suplicamos em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém, Senhor. Uma boa semana para todos vocês. Vamos cantar o hino final, o vaso de honra. É o vaso de honra, né? Renova-me. Não, é o vaso de honra, não renova-me. 271. Esse é o renova, que a gente saiu. Outro. Não, mas é praticamente o mesmo. É que são duas São versões. músicas diferentes. Mas a letra é praticamente... É que é o novinário. Então, o novinário é que ele está no programa, por isso. Por isso que eu falei, vaso de honra. Isso. Amém. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu
os homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer. Aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Amém. Muito bem, podemos assentar rapidinho. Eu gostaria de reforçar para aqueles que não estiveram presentes na hora dos anúncios o nosso convite, que vamos ter praticamente uma semana de evangelismo com o pastor Luiz Gonçalves. Tá bem? Aos que conhecem o pastor Luiz Gonçalves, ele vai estar presente conosco a partir da próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, quarta, quinta, sexta e sábado. No sábado, a programação... Adam, pode pôr para nós outra vez lá a invitação? No sábado, o programa não vai acontecer aqui na igreja. O programa vai acontecer na Barbarossa Platz, a igreja central, não sei quantos conhecem, é a igreja central de Colônia, às 15h, tá bom? Então, às 15h nós vamos nos encontrar lá, na igreja, aqui está, ó, sábado 18, às 15h, tá bom? Aí tem o endereço, quem não souber pode tirar uma foto. E é isso, então, a partir da quarta-feira, 7h30 da noite, temos um encontro, então, aqui, na igreja, quarta, quinta e sexta, e no sábado, às 15h, lá na Barbarossa Platz. Tá bem? Todos estão convidados, convide os seus amigos, conhecidos, família. É um momento especial, onde aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir de Jesus vão ter essa oportunidade, tá bom? Tragam seus amigos para escutarem dessa palavra. Ok, pode falar. Eu vou pedir só que a congregação venha aqui na frente para a gente poder fazer uma foto, para deixar para guardada, que no final do ano a gente sempre faz a como se chama, recapitulação, e que possamos ter esse momento da Escola Sabatina completando 173 anos. Eu peço que a congregação possa vir aqui à frente para fazer a foto. E aqueles que não receberam a lembrança, por favor, levante a mão para a gente poder entregar. Um bom restante de sábado, Deus abençoe a cada um e nos encontramos na quarta-feira. Então, como a Fernanda falou, então, venham aqui na frente para tirarmos uma foto, todos em grupo, do aniversário da Escola Sabatina. 173 anos, olha.